E São Paulo tem mais de 13 mil moradores de rua. E essas pessoas sem teto, sem endereço, parece que ficam invisíveis para quem passa ao redor delas, não é, Natália? É verdade, Cris. Olha, eu fui conhecer um pouco mais dessa realidade, né? A realidade desses homens e mulheres que muitas vezes dependem apenas de uma mão amiga, um abraço, um olhar para retomar o trilho da vida. Presta atenção agora nessas histórias emocionantes, exemplos de vida que eu encontrei lá nas ruas. É meio-dia na cidade de São Paulo, mas o sono de quem vive na rua não tem hora para chegar. Os moradores de rua se misturam ao cenário urbano. Por pouco, esta mulher não tropeça no homem que dorme na praça. Minutos depois, a cena se repete. Esta é a vida da sociedade invisível. Situações que este homem conhece muito bem. Morar na rua é... Me emociona um pouco. Tem que esperar um pouquinho. As palavras somem, mas Carlos toma fôlego e responde à pergunta. Morar na rua, talvez um campo de concentração seja até melhor. Porque morar na rua você é invisível, né? Você é discriminado. Né? As pessoas não te enxergam, as pessoas veem você como um lixo ou um mendigo. Enfim, não dá, e somos todos seres humanos. Então morar na rua realmente é difícil, não tem nem como descrever. Se você imaginar, o pior dos piores é estar na rua. O desabafo é de quem viveu 3 anos sem saber o que é o endereço. Ele era gerente de supermercado, tinha carro, casa, uma carreira promissora. Perdeu tudo e em menos de 1 ano estava vivendo na Praça da Sé, o Marco Zero de São Paulo. Aqui ele chegou ao fundo do poço e foi então que percebeu que era hora de reagir. Coloquei na minha cabeça, eu sou capaz, eu posso, é só eu agir. Aí eu fiz o que estava dentro de mim, ação, eu agi. Valeu a pena? Valeu a pena, né? Como diz o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. E a minha alma não é pequena, a minha alma é grande. Uma alma gigante de quem supera os desafios da vida. Hoje, de homem invisível, Zé Carlos passou a ser um exemplo para aqueles que ainda vivem nas ruas de São Paulo. Virou agente de saúde. Ao invés de pedir, oferece o que tem de melhor. O que você oferece para essas pessoas? Bom, primeiramente eu ofereço amor, carinho, atenção, né? O afeto, essa amizade. É isso que eu ofereço, a escuta, gosto de ouvi-los, né? E também passar para eles um pouco da minha história, né? Motivar mesmo, explicar para eles que essa é uma situação transitória, como eu consegui, eles também conseguem, eles podem, eles têm potencial para isso, é só acreditar, ter fé, lutar, que eles conseguem sim. Ele não está sozinho. Ruth e Edson também recuperaram a cidadania graças a este programa de uma ONG em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que capacita pessoas em situação de rua para cuidar de homens, mulheres e crianças carentes de tudo, principalmente de saúde. Nós temos muitos problemas de saúde, né? Nós temos um número de tuberculose que chega a ser até 60 vezes maior do que a população residente, da população de rua, até por conta da própria exposição que ele vive na rua, né? Nós temos o HIV, que é muito forte, e problemas respiratórios, problemas cardíacos, o alcoolismo, a droga é muito presente na rua. É por isso que a turma do Jaleco Azul é conhecida como Doutores da Rua, mesmo sem ter um diploma. Eles são o elo entre o mundo do sem-teto e a saúde pública. Preenchem cadastros, marcam consultas, aferem a pressão, levam remédios, preservativos. E, se for preciso, acompanham o paciente até o hospital. Tudo que ele relata, eu sei na pele, porque eu já passei por essa etapa. Só que agora eu já estou num estágio um pouco mais avançado. Edson era contador. Depois que a mãe morreu de câncer, se afastou da família, saiu de casa e acabou na rua. Aos poucos está recuperando os sonhos e a esperança de uma vida melhor. E esse trabalho, o que é para você hoje? É recuperação, né? É a possibilidade de sonhar de novo. De botar em prática os sonhos da minha adolescência ou até sonhos recentes que eu tive, né? De voltar a estudar, de fazer uma faculdade e tal. E tocar a minha vida, porque eu nunca parei de ler, né? E também
também retomar uma vida normal de ter uma família. Sim, família. Pai, esposa e filhos. O serviço é puxado. Eles caminham em média 15 quilômetros por dia em busca de pacientes como o Tiago. Você usa drogas? Eu uso. A maioria usa. É assim que muitos vêm parar na rua. A dependência química é difícil de ser tratada porque a maioria dos pacientes não aceita o tratamento. Mesmo assim, os doutores da rua não desistem. Eles sabem que ainda tem muitos pacientes à sua espera. A cidade de São Paulo tem pelo menos 13 mil pessoas vivendo em situação de rua. A pesquisa divulgada pelo Instituto FIPE no ano passado foi feita em 2006. Desde então, não foi feito um novo levantamento. As pesquisas indicam apenas a ponta do iceberg. É impossível contabilizar ao certo quantas pessoas em situação de rua existem hoje no Brasil. Elas não são incluídas pelo censo oficial do IBGE. Além disso, todos os dias, centenas de pessoas caem de paraquedas nessa realidade. E a grande maioria permanece excluída da sociedade até o fim da vida. A população em situação de rua tem crescido, existem trabalhos sendo realizados, existem, mas assim, as perspectivas dessas pessoas que hoje estão na rua, sair e retornar às suas casas são mínimas. São mínimas exatamente pela essa ausência de escuta. É como se o seu Manuel não existisse para as autoridades. Ele vive debaixo de um viaduto há 3 anos porque acredita que assim está protegido do perigo. A esposa, um amigo e a mascote Nina dividem um espaço com ele. Formaram uma pequena família. Como é que o senhor faz para se alimentar? Olha, os meninos aqui sempre chega a gente para dar comida, antes faz um fogo aqui do lado. E assim a gente vai vivendo. Você acha possível, hoje, na situação que o senhor está, trabalhando como carroceiro, sair da rua e conseguir uma moradia digna? Quem sabe é Deus, né? O pai é quem sabe lá em cima. A população existe, ela é visível, ela está na nossa cara. A gente pode até fingir que não vê, né? Porque eu converso com os meus alunos. Vocês veem a população de rua? A gente olha. Olhar não é ver. Ajudar uns aos outros. Para quem vive nas ruas, esta é a única saída para garantir a própria sobrevivência. Mas este sentimento de cooperação mútua vai muito além das vias públicas das cidades. Neste abrigo, só para mulheres e crianças em São Paulo, nós encontramos exemplos de gente que deixou as ruas, mas não abandonou as companheiras. Cada uma das 65 moradoras do abrigo tem um forte motivo para estar aqui. A partir dos 15 anos eu vim morar com meu pai e eu comecei a sofrer abuso sexual. E eu procurei alguém da família para falar, mas nunca ninguém acreditou em mim. Aí eu saí um tempo dentro de casa, arrumei um companheiro, convivi com ele, mas aí aconteceu os problemas e eu tive que voltar para casa do meu pai. Aí eu acabei perdendo um bebê, aí uma semana depois meu pai abusou de mim novamente. Histórias como esta comovem Maria Aparecida. Ela é auxiliar de serviços gerais, mas o seu trabalho vai muito além das refeições servidas e da limpeza do abrigo. Ela é conselheira, amiga, um estímulo para mulheres como a Jaqueline, que tem 7 filhos para criar. Ela é um exemplo de força, de perseverança, porque ela lutou, né? Ela correu atrás do que ela queria e conseguiu, né? Até chegar aqui, Cida teve que percorrer um longo caminho. Cida, como que você foi parar nas ruas? Dependência química do pai do meu filho. Né? Ele era dependente, usava que droga? Crack. E acabou com a família? Acabou com o que nós tínhamos, né? Para uma mulher, o que é pior de estar na rua? Você sentiu medo de ser abusada sexualmente? Você sentiu... Eu fui ameaçada de morte pelos próprios companheiros dele. Você sabe o que é isso? Você, acuada num canto, sendo ameaçada de espancamento. E a pessoa que está do seu lado não está nem aí, porque era amigo dele de droga. Isso é horrível. Cida foi recolhida das ruas em 2009. Foi trazida para o abrigo logo após sofrer um aborto. De moradora, passou a ser funcionária.
Desde então, ela juntou forças para lutar pelas próprias conquistas. Já não mora mais no abrigo e está pronta para ter a vida de volta. Isso é sem preço. O salário é uma consequência, mas o que você colhe não tem preço. Qual a maior recompensa para você hoje? A vida que eu levo hoje, né? É a dignidade. Eu sou uma pessoa digna, né? Não que eu não era, mas agora eu voltei, estou voltando da onde eu parei. Isso é muito bom. Conquistar de novo o endereço faz toda a diferença. Depois de 3 meses trabalhando como agente de saúde, o Zé Carlos também realizou esse sonho. E hoje você tem um cantinho que é só seu, né, Zé? Graças a Deus, consegui um cantinho. Vamos entrar, vamos conhecer? Com licença. O espaço é pequeno, mas suficiente para guardar o tesouro de Zé Carlos. Graças à leitura, ele se tornou auxiliar de enfermagem. Na rua aprendi muito isso, né? A virar esse jogo, a ter essa força, a ter essa coragem, sabe? Que está dentro de cada um. Então isso é que eu passo para eles. Eu passo para eles isso, que é possível, porque a força está dentro da gente. Né? Não é porque você chegou ao fundo do poço. Pelo contrário, eu acho que é até bom, quando você chega ao fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Aí você tem que subir. Isso aqui acho que é só o começo da minha vida, né? Ou o recomeço. A terapia deste doutor da rua não depende apenas de remédios. Ele tem na própria história de vida uma dose diária de esperança, injeções de carinho, pílulas de amizade. Para quem vive na rua, ainda não inventaram um tratamento melhor. Ai, muito bonito a gente ver, viu, Natália? Parabéns, fiquei emocionada com a sua reportagem. A gente vê que, infelizmente, essas pessoas que moram na rua não têm aquela palavra que foi falada agora, dignidade. Não que elas já não tenham nascido com ela, mas quando você mora na rua, você perde a cara, você perde a sua identidade, você perde a sua cidadania, o direito de ser alguém no mundo. E o que disseram aí na reportagem também foi muito importante, viu, Natália? A gente passa por essas pessoas e não consegue ver. É a chamada sociedade invisível. Essa é a imagem mesmo, Cris. A gente estava lá e viu, em 5 minutos, pelo menos 3 pessoas passaram por esse morador de rua e nem sequer olharam para ele. Teve gente que quase tropeçou nesse morador de rua. Foi realmente muito chocante. O que a gente viu é que tudo que eles precisam, a maioria, é claro, tem gente que é dependente químico, tem também muita gente que parte para criminalidade? Tem, mas a grande maioria é de pessoas que não têm oportunidade e não têm um apoio, um abraço, um olhar que seja, alguém que chega para conversar. É realmente muito triste essa situação hoje. A gente vê muitos senhores, muitas senhoras nessa situação que passaram a sua vida inteira, educaram os filhos e infelizmente foram largados. E uma coisa, e vai aqui uma crítica assim para os políticos, é que muitos falam em números, essas pessoas viram números. Não importa o estado, não importa se a gente está em São Paulo, em que estado do Brasil a gente esteja. Muitas vezes as pessoas falam, quando elas se transformam em número, elas perdem-se a identidade, como a Cris falou, e elas viram um número a mais, mas por trás daquele número tem uma pessoa, tem uma família e tem uma história, que muitas vezes essas pessoas precisam só de uma simples oportunidade, porque tem uma experiência enorme na vida. É verdade, né, Edu? Ninguém mora na rua porque quer. A gente viu aí na reportagem da Natália. Parabéns, Natália, mais uma vez.